Caros irmãos, e aqui estamos nós no glorioso dia 25 de dezembro, data convencional do nascimento de Jesus. Por que convencional? Porque não se sabe com exatidão a data em que ele nasceu. A Igreja, portanto, desde o século IV, convencionou o dia 25. Isso não tira o mérito do acontecimento do nascimento de Jesus. Até porque muitas vezes, pelas mais variadas razões, somos impedidos de festejar o aniversário de uma pessoa querida na data exata e, em geral, transferimos para o fim de semana seguinte, porque favorece reunir outras pessoas, muitas vezes por questões de trabalho. Um exemplo prático. Então não é porque Jesus não terá nascido, historicamente falando, em 25 de dezembro, que essa data seria uma data falsificada. Absolutamente. O acontecimento é o que interessa, a data é secundária. Então, na liturgia, reconhecemos ou adotamos o dia 25 como sendo o dia do nascimento do Salvador. Ouçamos, portanto, o Evangelho desse dia, para então meditarmos. E hoje será uma meditação muito importante, muito de longo alcance. Desta vez, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 ao 18. Prestem bem atenção, acompanhem bem, porque embora tentemos explicar tudo o que está escrito neste Evangelho, com toda certeza não conseguiremos, mas pelo menos daremos ênfase aos pontos mais salientes. Assim nos disse o evangelista e apóstolo João: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como um testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como um Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Caros irmãos, trata-se do começo do Evangelho segundo João, um dos 12 apóstolos. Evangelho muito denso de conteúdo, muito profundo. É só levar em conta o começo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que significa isso? Logo adiante, no versículo 14, o evangelista diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então está dito, está revelado que essa palavra
é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque foi ela que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo. Está dito, portanto, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Filho era Deus. Linguagem humana, é verdade. Mas são palavras que tentam transmitir verdades definitivas. No princípio era a palavra. Que princípio? O começo de todas as coisas? Sim, sim. No começo de todas as coisas, Deus existia, Ele sempre existiu. Mas a intenção do autor aqui, entendam bem, é sobretudo insistir na importância da divindade de Jesus. Uma outra tradução aqui é possível. Ao invés de no princípio, é possível traduzir em princípio. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Traduzindo para o popular, para começo de conversa, como um ponto de partida, a palavra é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então pode ser tanto uma premissa, um ponto de partida para uma posterior exposição, em princípio, como pode também referir-se ao tempo cronológico. No começo de todas as coisas, Jesus Cristo, enquanto Deus, já existia. E então o evangelho de hoje transcorre dizendo que Deus enviou um homem para anunciar a chegada do Salvador. Este homem é João Batista. Diz também que essa palavra encarnada não foi aceita pelos seus, o que nos faz pensar na rejeição do judaísmo oficial com relação a Jesus. Não aceitaram, não viram em Jesus o Messias prometido, por isso conseguiram, com participação do Império Romano na pessoa de Pôncio Pilatos, a sua morte na cruz. Mas a todos aqueles que o acolheram, deu-lhes condições, deu-lhes a graça de se purificarem, de se tornarem filhos de Deus, portanto, semelhante a Deus, por um processo de santificação. Não é tão complicado assim entender, não. Vocês podem voltar à gravação para ouvir quantas vezes for necessário. Pois bem, então, Deus que se faz carne santifica a carne. E por quê? Vale aqui destacar o versículo onde o evangelista diz, o versículo 17: pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Puxa, isso é profundo. A lei de Deus, a lei que é santa, santa porque aponta o caminho certo, nos foi dada por Moisés. Vocês lembram do clássico episódio de Moisés que sobe ao monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos? Então a lei nos foi dada por Moisés. A lei é boa porque ela aponta o caminho do bem. Considerem, porém, que a lei não dá forças para evitarmos o mal, apenas aponta o caminho do bem. Por isso que o evangelista acrescenta: se por um lado a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo fez mais que Moisés, porque ele trouxe a graça que possibilita o perfeito cumprimento da lei. Uma verdade não cancela a outra. Pelo contrário, a verdade de que Jesus Cristo é Deus, fortificando a carne, aperfeiçoa a obra que se deu através de Moisés, a entrega da lei. Porque a lei pela lei é boa, mas não é suficiente.
porque nos falta a graça divina, que é um reforço que nos permite cumprir essa lei. E essa graça que nos permite cumprir fielmente a lei nos veio pelo próprio Deus que se fez carne, porque essa carne recheada por Jesus Cristo é que nos permite cumprir a lei. É uma verdade profundíssima. É por esse motivo, eu gostaria muito que vocês entendessem isso agora. É por esse motivo que as religiões não cristãs não podem oferecer a salvação, porque elas não contam com a encarnação de Deus. Nenhuma religião não cristã professa que Deus veio em carne e, em consequência, não salva a carne. As religiões não cristãs representam aquele sincero esforço do ser humano em alcançar a Deus somente com suas próprias capacidades, o que é impossível, porque se fosse possível, não tinha por que o próprio Deus se fazer carne, chegando até nós, nos possibilitando o fiel cumprimento da lei. Como nós falamos logo de início, esse evangelho aqui é dos mais profundos, muito elevado, porque ele toca no cerne, no núcleo, na gema da fé cristã. Não é à toa que o evangelho segundo João é representado por uma águia. Vocês sabem que os 4 evangelhos, por tradição, não é revelação divina não, por tradição, são representados cada um por animais, por símbolos diversos. O de João é representado por uma águia, porque ela voa muito alto. A águia é uma ave que voa muito alto, tem uma visão de longo alcance, para que só então ela desça em busca de sua presa. Este evangelho aqui, que é o de João, foi o último a ser redigido, o último canônico a ser escrito. Já circulavam os outros 3, chamados evangelhos sinóticos. Então o evangelista não quis simplesmente repetir o que já circulava, ele acrescentou uma reflexão bem mais avançada, bem mais adiantada. E essa reflexão muito avançada é simbolizada exatamente pelo que já comentamos, por essa águia que voa muito alto, mas que depois desce para se fazer alcançar, ou para alcançar no mundo animal a sua presa, na reflexão espiritual para alcançar a todos nós. Então meditemos, gravemos forte em nossa mente. Sem a encarnação da palavra, sem a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não existe salvação, porque sem essa encarnação, a carne não terá sido recheada, vivenciada pela divindade, porque ela por si só não alcança a Deus. É a grande mensagem do dia 25 de dezembro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.